Os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram no Egito, tornando-se muito numerosos. A nova geração de faraós não conhecia José e temia o poder crescente dos israelitas. Para controlar os hebreus, o faraó impôs tarefas pesadas e os oprimia cruelmente. O faraó ordenou a matança dos recém-nascidos hebreus, temendo que crescessem ainda mais. As parteiras, porém, desobedeceram ao faraó e salvaram as crianças, confiando em Deus. O faraó interroga as parteiras porque os bebês hebreus ainda estavam vivos e elas mentem. Deus recompensa as parteiras por sua coragem e suas famílias prosperam na terra. Os israelitas continuam a multiplicar-se, mesmo sob opressão, e Deus escuta seu clamor. Uma mulher da tribo de Levi deu à luz um filho e escondeu-o por 3 meses. Incapaz de ocultá-lo mais, ela fez uma cesta de junco e a colocou no rio Nilo. A irmã do menino observava a cesta de longe, esperando para ver o que aconteceria. A filha do faraó encontrou a cesta e apaixonou-se pelo bebê, decidindo adotá-lo. A irmã do menino se aproximou e ofereceu uma mãe hebreia para amamentá-lo como empregada. A mãe do menino foi chamada e cuidou dele, enquanto o pai adotivo lhe deu o nome Moisés. Moisés cresceu no palácio, recebendo educação real e aprendendo sobre sua verdadeira herança. Consciente de seu povo hebreu, Moisés se tornou um defensor dos israelitas oprimidos. Moisés pastoreava ovelhas no Monte Horebe, quando ficou intrigado com uma sarça ardente. Quando se aproximou, Deus o chamou pelo nome, surpreendendo Moisés ao ouvir sua voz. Deus disse a Moisés para tirar as sandálias, pois aquele lugar era santo e cheio de poder. Deus revelou que ele havia visto o sofrimento do povo israelita no Egito e decidiu resgatá-los. Moisés hesitou e questionou como deveria se apresentar ao povo e quem o enviaria. Deus respondeu: "Eu sou o que sou", prometendo que estaria com Moisés em sua missão. Moisés recebeu sinais para provar ao povo que Deus realmente o havia enviado para salvá-los. Com a certeza de sua missão, Moisés saiu determinado a libertar os israelitas do Egito. Moisés hesita em aceitar sua missão, sentindo-se incapaz de falar com o povo de Israel. Deus garante a Moisés que ele estará com ele, proferindo palavras para guiá-lo na fala. Deus revela a Moisés que seu irmão Arão será seu porta-voz para ajudar na tarefa. Para provar seu poder, Deus transforma a vara de Moisés em uma serpente impressionante. Deus também cura a mão de Moisés, mostrando-lhe seu poder e encorajando-o ainda mais. Ainda inseguro, Moisés questiona Deus mais uma vez sobre sua capacidade de falar. Deus, paciente, diz que ele fará Moisés como Deus para Faraó e Arão como profeta. Finalmente, Moisés aceita sua missão e parte para cumprir o plano divino junto com Arão. Moisés e Arão foram ao faraó pedindo a libertação dos hebreus da escravidão egípcia. O faraó se opôs, desconsiderando o pedido, dizendo que não conhecia o Senhor dos hebreus. Desafiando a ordem, o faraó aumentou a carga de trabalho dos hebreus, tornando a vida deles mais dura. Os hebreus clamaram a Moisés e Arão, lamentando as dificuldades causadas por sua nova tarefa. Deus ordenou que Moisés confrontasse o faraó novamente, reafirmando sua promessa de libertação. Moisés pediu ao faraó que deixasse o povo partir, mas o faraó continuou a endurecer seus corações. O Senhor disse a Moisés que julgaria os deuses do Egito, demonstrando seu poder sobre eles. Moisés e Arão prepararam o povo para a vinda do Senhor, esperando a libertação prometida. Deus fala a Moisés, prometendo libertar os israelitas da escravidão no Egito horrendo. Moisés apresenta-se a Israel, mas o povo, cansado, não os ouve devido à dor da escravidão. Deus reassura Moisés, reafirmando suas promessas de livrar Israel e de lhes dar a terra prometida. Moisés continua relutante, questionando-se como convencerá o faraó a libertar os israelitas. Deus assegura a Moisés que ele será um líder para os israelitas e faraó, com poder. Moisés se preocupa com sua oratória, mas Deus garante que ele estará com suas palavras. Deus instrui Moisés sobre os sinais e maravilhas que ele realizará diante do faraó. Moisés e Arão são escolhidos para serem os mensageiros que levarão a mensagem ao faraó. Na manhã ensolarada, o povo de Israel se reunia em torno de Moisés, ouvindo seus ensinamentos. Moisés, com firmeza, recorda as leis de Deus que trouxeram unidade e direção ao povo escolhido. O povo escuta atentamente, enquanto as crianças se aproximam, fascinadas pelas palavras de seu líder. Assim, Moisés recita as promessas de Deus e a importância de manter a fé durante suas jornadas. Um ancião da tribo, de expressão sábia, levanta questões sobre as dificuldades enfrentadas no deserto. Moisés responde, encorajando a confiança em Deus, que sempre guiou os israelitas em sua jornada. A assembleia se une em oração, clamando por proteção e força nas adversidades do caminho. Ao final, todos se despedem, fortalecidos pela mensagem, prontos para enfrentar novos desafios.
Moisés confronta o faraó, pedindo a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. O faraó resiste, desafiando o poder de Deus, e ignora as advertências de Moisés. Deus envia a primeira praga, as águas do Nilo se transformam em sangue, causando horror. A segunda praga surge, rãs invadem o Egito, cobrindo as casas e causando desespero. As pragas continuam com piolhos, moscas e pestes, mostrando a ira divina sobre o faraó. O faraó promete libertar os hebreus, mas desiste assim que as pragas são removidas. A sétima praga, a chuva de granizo, destrói colheitas, provando a injustiça do faraó. As pragas revelam o poder de Deus. O faraó continua teimoso, causando futuras consequências. Deus enviou Moisés para advertir Faraó sobre a praga das feridas nos animais do Egito. Faraó ignorou a mensagem e os animais dos egípcios começaram a morrer, enquanto os israelitas sobreviveram. Diante da calamidade, Faraó ficou irado, mas continuou a endurecer seu coração contra Deus. Deus enviou uma nova praga, as úlceras, que afetou tanto os egípcios quanto os seus magos. Os magos não puderam explicar a praga e reconheceram a mão de Deus sobre Faraó e o Egito. Moisés foi novamente a Faraó, advertindo sobre a praga da chuva de granizo que estava por vir. O granizo caiu, destruindo plantações e matando o que estava ao ar livre, mas os israelitas foram poupados. Mesmo assim, Faraó se manteve obstinado, recusando-se a libertar os israelitas da escravidão. Deus envia Moisés novamente ao Faraó, advertindo sobre a praga das gafanhotos que se aproxima. O faraó teimoso recusa a libertação dos israelitas, mostrando seu coração endurecido e arrogante. Moisés então clama a Deus e envia uma nuvem de gafanhotos que devora tudo em seu caminho. Os gafanhotos cobrem a terra do Egito, deixando um deserto árido e devastado, sem nada para comer. O faraó, aterrorizado pela praga, solicita a Moisés que interceda a Deus em seu favor. Após a oração de Moisés, Deus faz um vento forte que afasta os gafanhotos, restaurando a terra. Mas depois da praga, o faraó mais uma vez endurece seu coração e recusa libertar os israelitas. Deus promete mais pragas, evidenciando seu poder sobre o Egito e a necessidade urgente da liberdade. Na cidade de Babel, os povos se uniram para construir uma torre colossal que alcançasse o céu. Eles falavam uma só língua e desejavam se fazer grandes, buscando fama e segurança na torre. Deus observou seus planos e decidiu que isso não era bom, pensando no orgulho dos humanos. Então Deus confundiu a linguagem deles, causando confusão e desunião entre os trabalhadores. Com a confusão, eles não conseguiam mais entender uns aos outros e pararam a construção da torre. Os povos foram dispersos pela terra, levando suas novas línguas e tradições para diferentes lugares. A torre ficou conhecida como Babel, que simbolizava a confusão entre as nações e povos. Assim, Deus mostrou que sua vontade prevalece e a soberania divina sobre os planos humanos. Deus ordena a Moisés que cada família escolha um cordeiro para a Páscoa no Egito. O cordeiro deve ser perfeito, sem defeito, e ser sacrificado no 14º dia do mês. O sangue do cordeiro deve ser passado nas portas para que o anjo da morte passe ao lado. Naquela noite, o Senhor ferirá os primogênitos do Egito, mas poupará os israelitas fiéis. Os egípcios lamentam a morte de seus primogênitos, levando o faraó a libertar os hebreus. Os israelitas se apressam a sair, levando pão ázimo, pois não havia tempo para levedar. Deus guia os israelitas com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Assim, o êxodo se consuma, um marco na libertação e na aliança do povo escolhido. Os israelitas foram instruídos a consagrar os primogênitos e lembretes do êxodo. Deus ordenou a Moisés que ensinasse a seus filhos a importância do êxodo. Moisés lembrou ao povo que deveriam sempre celebrar a Páscoa em memória da libertação. Deus guiou os israelitas com uma coluna de nuvem de dia e uma de fogo à noite. O Senhor feriu os primogênitos do Egito, provocando a saída dos israelitas. Os israelitas partiram em grande quantidade, levando pão ázimo e riquezas do Egito. Moisés recebeu instruções sobre as festividades que deveriam ser observadas pelo povo. Os israelitas se prepararam para a jornada para a terra prometida com esperança renovada. Os israelitas saem do Egito com Moisés, mas ficam apreensivos ao ver o exército de Faraó. Faraó muda de ideia e manda seu exército atrás dos hebreus, que agora estão encurralados. Os israelitas clamam a Moisés, desesperados e com medo do que acontecerá diante do mar. Moisés recebe a ordem de Deus e levanta seu bastão, instruindo o povo a seguir em frente. Deus abre o mar, formando um caminho em meio às águas, permitindo a passagem dos israelitas. Os israelitas atravessam apressadamente, enquanto o exército egípcio os persegue sem saber do perigo. Quando todos atravessam, Deus ordena que as águas retornem, afundando o exército de Faraó.
Os israelitas celebram e louvam a Deus, reconhecendo seu poder e proteção em sua jornada. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas cantaram um cântico de louvor a Deus. O cântico celebra a vitória de Deus sobre o faraó e seus soldados que foram submergidos. Miriam, a profetisa e irmã de Moisés, pegou o tamborim e conduziu as mulheres na dança. Os israelitas cantaram Cantem ao Senhor, pois ele se exaltou, a alegria era imensa entre eles. Logo após, o povo encontrou águas amargas em Mara e murmurou contra Moisés por causa da sede. Moisés clamou ao Senhor e Deus lhe mostrou uma árvore que purificou as águas amargas. As águas se tornaram doces e o povo pôde beber, então Deus fez um estatuto e uma ordenança. Deus prometeu saúde e proteção se obedecessem aos seus mandamentos, demonstrando sua fidelidade.